dado muito importante que a gente gosta de trazer quando a gente conversa com os pacientes que estão vindo procurar o Emagrecentro, né? Que saiu inclusive na CNN Brasil, Arnaldo, em janeiro de 2026 agora, né? Que é o nível de obesidade. Eles fizeram uma pesquisa de 2006 até 2024, né? 2025, perdão, que cresceu em 118% o nível de obesidade no país. Número bem expressivo. Muito, muito. O Brasil tem mais de 7 milhões de pessoas acima do peso. A CNN Brasil publicou ele em janeiro de 2026. Então isso é um dado muito alarmante. A gente diz que emagrecimento não é sobre estética, né? Eu adorei a frase que tu falou ali no início. É sobre saúde de fato. Então essa informação precisa chegar em mais pessoas, né? O objetivo do Emagrecentro é esse, né? E muito legal essa ferramenta aqui na Sonora para isso. Mas que nem tu perguntou ali, para quem não conhece o Emagrecentro, né? O que a gente ensina logo de cara é quebrar tabus, né, Laís? Isso. É quebrar tabus. Por que tabus? Porque hoje quem procura emagrecimento basicamente acha que para emagrecer tem que fechar a boca, que é o principal, né? Não, tem que fechar a boca, não posso, né? Vou ficar sem comer, eu vou fazer academia, vou fazer, né? Não tem problema nenhum, claro. Mas é muito mais do que isso. O Emagrecentro hoje a gente proporciona uma reeducação alimentar para os pacientes. Então, basicamente, a gente brinca que é uma faculdade alimentar ali para os pacientes, né? A gente vai ensinar o paciente a chegar num objetivo em determinado prazo e depois, principalmente, ensinar ele a manter logo depois. Né? É muito mais que só o emagrecimento, né? Só é a saúde junto, além do estético, é a saúde, é comemorar junto com o paciente, é sentir a emoção dele ali, quando vibrar junto com ele. Todo esse acompanhamento faz diferença. Porque, querendo ou não, quem está num grau de obesidade, quem está buscando perder peso, já ficou frustrado com o emagrecimento, ele também tem um psicológico um pouco abalado, né? E se sentir acolhido ali também, a gente tem essa questão do acolhimento, que é importante se sentir valorizado, valorizar cada pequeno passo que ele dá ali. É tão importante quanto nesse processo de emagrecimento ali. Eu imagino que muitas pessoas tentam emagrecer sozinhas. Eu acredito que ainda a grande maioria, só que isso é extremamente difícil. E aí reforça ainda mais a importância desse acompanhamento de vocês, né? Até quero perguntar quais os principais erros que vocês notam que as pessoas cometem quando elas tentaram emagrecer por conta própria e chegam até vocês. Nossa, com certeza. Assim, quem tenta emagrecer por conta própria, e não é culpa até dessa pessoa, porque até a gente estava conversando fora do ar, né? Como se fosse uma pessoa que está querendo se organizar financeiramente, né? Hoje, nas nossas escolas não tem estudo sobre, né, se organizar sobre financeiramente, no caso, né? Então, a gente aprende na marra. É uma coisa que a gente vai aprendendo ao longo da vida, com informações, né? E assim por diante. E emagrecimento é a mesma coisa, né? Então, a gente tem poucas informações. Claro que hoje a gente tem acesso à internet, enfim, mas é tudo muito genérico, não é nada individualizado. E aí entra o principal erro de quem quer emagrecer sozinho. Ele pega dicas de alguém que emagreceu lá na conta do Instagram, que ele visualiza, que teve um bom resultado, mas ele não entende que aquilo ali funcionou para uma determinada realidade. E o Emagrecentro hoje tem tratamentos para mães pós-parto, para crianças de 7 a 14 anos, para idosos acima dos seus 60, 70 anos. Então é tudo muito individualizado. E aí o principal erro de quem tenta emagrecer sozinho é fazer um tratamento muito genérico, sem saber se aquilo funciona para a realidade dele. Né? Então esse é o principal erro. Cada corpo reage de uma forma, perfeitamente, né? Cada organismo reage de uma forma diferente a cada tratamento. E a gente precisa entender como que isso funciona com a avaliação de bioimpedância, que a gente vê a medição de gordura corporal, de massa. E aí com esse acompanhamento a gente consegue definir, traçar o melhor tratamento. Ouvindo o exemplo que vocês deram, fica bem claro que o tratamento de uma criança de 9 ou 10 anos é diferente de alguém que está na faixa dos 40. Exatamente. De alguém que está na menopausa, de uma mulher que já teve vários problemas de saúde. Cada organismo, na idade também, é um fator que influencia bastante. Imagino que até
duas pessoas na faixa dos 40 podem ter diferença. Com certeza, totalmente diferença, porque a rotina do Arnaldo vai ser diferente da rotina do Iago, né? A rotina de alguém que viaja o tempo todo, alguém que, mesmo que tem tempo para ficar em casa, né? A gente tem muitos pacientes, por exemplo, que são caminhoneiros, que não param na cidade, o tempo que tem é no restaurante que ele parou ali para se alimentar de alguma coisa, né? E como é que eu vou trazer para ele a mesma orientação de quem tem o dia inteiro disponível em casa, por exemplo? Então tem que ser diferente, tem que se encaixar na realidade de cada um. Essa é a principal diferença. O Emagrecentro é um centro especializado em saúde, em primeiro lugar. Então, como é que está a saúde desse paciente? Vamos conversar sobre ele, sobre a tua rotina. Então, por isso a importância, né, desse primeiro contato pessoalmente ali com a gente, enfim, realizar, que nem a Laine falou ali, uma avaliação bioeletrônica, conversar, fazer essa consultoria, para aí sim definir um tratamento específico para aquele paciente, né? Falando assim de uma maneira mais por curiosidade mesmo, como que funciona para quem chega na clínica pela primeira vez? Qual é o ponto de partida de vocês? Maravilha, é exatamente aí o ponto de partida, essa avaliação conosco, né? Então, hoje, se alguém quer iniciar um processo de emagrecimento com o Emagrecentro, ele agenda um horário conosco, né? Que daí vai ter uma equipe especializada para atender ele naquela faixa de horário, né? Então, ela vai chegar na clínica ali, né? A fazer, como a Laine comentou, uma avaliação bioeletrônica especializada, ou seja, a gente vai saber de altura, porcentagem de gordura, todos os indicadores que eu preciso, né? Vamos ter acesso à anamnese do paciente, todo o histórico, enfim. E aí sim, a gente vai trazer, então, todo o tratamento conforme aos indicadores de saúde daquele paciente. E traçar como é que vai ser dali em diante, né? Quanto tempo vai ser o emagrecimento, né? Então, o tempo mínimo que um paciente fica conosco é 6 meses. Qual o objetivo? Quantos quilos ele quer eliminar? Exatamente. Então, quantos quilos você quer eliminar? A gente vai fazer um cálculo aqui, por exemplo, de quanto tempo. E aí o Emagrecentro, por exemplo, nós temos um tratamento que ele é patenteado, né? Então, o acompanhamento vem com o nutricionista, né? Então, o nutricionista que vai acompanhando. Existe uma equipe médica na nossa sede lá em São Paulo, que ele também tem acesso aos indicadores de saúde dos nossos pacientes. Então, esse paciente também tem acompanhamento médico, tem esteticistas, né? Biomédicos, enfim, que vai fazendo todo esse acompanhamento do início ao fim, né? Daí a gente diz que o nosso tratamento ele é dividido em etapas, né? Por exemplo, se esse paciente vai para o método 4 fases, que é o método principal aí do Emagrecentro, esse método 4 fases é dividido em 4 etapas. As 2 primeiras etapas a gente leva ele ao resultado que ele precisa. Iago, mas eu quero emagrecer 30 quilos. Na fase 1 e na fase 2, as 2 primeiras etapas, eu levo esse paciente para esse resultado de 30 quilos. Iago, eu quero emagrecer 15 quilos. Na fase 1 e na fase 2, as 2 primeiras etapas de emagrecimento, eu levo ele aos 15 quilos. É claro que o que quer emagrecer 30 vai ficar um tempinho maior nesse processo de emagrecimento, né? Sim. E o de 15 quilos, um tempo adequado para ele também. Os dois atingindo o resultado, a gente leva ele para a parte final, que é o processo de manutenção de peso. Arnaldo, depois que o paciente atinge o resultado de emagrecimento dele, a gente fica com acompanhamento com ele por 4 meses de manutenção. São as fases 3 e 4, no caso. Isso, a fase 3, ela dura somente um mês, que daí eu vou reintroduzir. Aí é um ponto muito importante, Arnaldo, inclusive de quem quer emagrecer sozinho, que nem perguntou lá na frente. Quem quer emagrecer sozinho, ele começa uma restrição, atinge o objetivo, mas ele não sabe como voltar à alimentação de rotina, né? Claro. Então ele fica preso naquilo ali. Até estava conversando hoje com um motorista aqui do aplicativo que me trouxe, né, o Cláudio, e ele falou assim, eu já consegui, eu eliminei 30 quilos, mas depois eu vi que eu voltei ao peso muito rápido. Por quê? Porque ele não teve uma preparação no pós-emagrecimento, né? E aí o Emagrecentro vai com a fase 3, onde a gente reintroduz esses alimentos de volta, ele precisa, o certo, que nem a Raquel Miranda, que é a proprietária da unidade, ela fala muito, o certo é a gente comer de tudo. Né? Não existe um dia do lixo, né? Não existe, todo alimento para nós é importante, né? Então a fase 3 ele tá aí para reintroduzir esses alimentos e a fase 4, por 4 meses a gente dá sequência e ter certeza que esse paciente vai manter o objetivo. Cara, isso é muito interessante. Eu tenho uma dúvida, porque hoje a gente vive como eu vou classificar isso? A gente vive numa era de urgência. Qualquer método considerado milagroso o pessoal começa a consumir. A gente conversou aqui no Radiocast dias atrás sobre as canetas emagrecedoras, por exemplo. Mas a gente sabe, inclusive o doutor que veio aqui, doutor Tiago, um abraço para ele, ele falou que a gente tem que saber pelo menos a procedência, porque até o transporte dela vai fazer ela invalidar. Mas como vocês encontram o equilíbrio entre emagrecimento com saúde, que eu vi que é o que vocês promovem, e a expectativa do paciente de querer um resultado rápido? Esse imediatismo, né? Exato. Exatamente.
E a gente não tem como negligenciar isso, né? Cada ano que passa, inicia aí um medicamento novo de emagrecimento, uma novidade. Uma nova dieta, tudo que vai trazer um resultado mais rápido, né? E hoje acaba que as redes sociais influenciam um pouco isso, né? Porque pessoas famosas, enfim, que utilizam, emagreceram rápido e aí todo mundo fica naquele eu quero também, né? Esse imediatismo. Vou só te interromper, claro. É que eu lembrei de uma coisa que é essencial aqui pro nosso bate-papo. Uhum. Há muitos meses eu estava ouvindo falar sobre açafrão. Não sei se vocês caíram nessas notícias. Uhum. E hoje de manhã, provavelmente foi ontem, a Anvisa classificou o açafrão como perigoso para o fígado. Que o consumo em excesso acaba danificando o funcionamento do fígado. É só porque realmente cai exatamente com o que a gente estava conversando. Que antes era considerado muito bom pra muita gente, né? Exato. Eu vi hoje de manhã e ainda me surpreendeu isso. Disse, tem tudo a ver com o que a gente vai conversar. Exato. Desculpa te interromper, Iago, mas realmente assim, todos os dias tem uma fórmula nova e milagrosa, né? Exatamente. E aí a proposta do Emagrecentro, quem fundamentou a rede do Emagrecentro há 39 anos atrás foi o Dr. Edson Ramute, né? Quem começou todo esse médico, nutrólogo, né? Que começou toda essa proposta do Emagrecentro, né? E até hoje, nas conversões do Emagrecentro, que acontece anualmente, ele comenta muito sobre isso, né? Vão ter novidades, vão ter propostas novas, mas todas elas, concorda comigo, que caem no mesmo lugar, que é acompanhamento. Não tem como alguém pegar e iniciar, por exemplo, um processo milagroso sem acompanhamento, porque essa pessoa não tem total domínio, não sabe as contraindicações, que nem a gente falou, não sabe se aquilo é adequado para a saúde dela, como o doutor ali comentou lá na entrevista, né, que até o transporte pode modificar a procedência, né? Exato. Então ele vai ter que ter um acompanhamento igual. Foi muito importante essa resposta dele. E aí por isso que a gente traz no mesmo sentido. Essa pessoa ela precisa aprender a dominar os alimentos. Né? Então, quando a gente fala sobre esse equilíbrio, que nem tu perguntou ali, sobre esse imediatismo, né? E esse processo de emagrecimento, esse equilíbrio vem exatamente nesse acompanhamento individualizado. A Laine aqui muito bem falou, esse acolhimento faz toda a diferença, né? Porque ela vai conversar com 2, 3 pessoas que iniciaram um processo milagroso, rápido, até teve um bom resultado, mas aí ela vai perceber que se aquela pessoa voltar a alimentar com o que ela comia antes, ela vai ter um grande risco, uma grande chance de voltar ao peso original. Né? E aí ela já classifica emagrecer isso, né? A gente emagrece, mas volta ao resultado, né? Então para que eu vou emagrecer se eu não aprender a dominar o alimento, eu vou voltar tudo de novo, né? Então o pessoal já chega com emagrecendo com esse tabu, né? Esse tabu de que eu chego, mas tem chance de passar pelo efeito sanfona. E aí no final do dia o que se resume é acompanhamento. Eu acho importante a gente frisar que o acompanhamento, a nutrição, todas as informações que a gente tem sobre nutrição e no processo de emagrecimento é ciência. Tipo, na internet a gente vê muitas notícias que são fakes, né? Que as pessoas só deduzem numa pesquisa que talvez não seja validada e a gente não tem que trabalhar com profissionais que acham. Eles têm que ter um respaldo científico, que é o que a gente tem, né? A gente trabalha em cima da ciência, do que realmente funciona e do que dá certo para cada paciente. Isso, o Emagrecentro ele tem, para completar aí a resposta da Lai, é bem isso. O Emagrecentro ele recebeu uma premiação, Arnaldo, lá em Florença, na Itália, como o único método com comprovação científica. Então, o método ele não vem de um achismo, né? Não foi um nutricionista, não, nada contra, né? Mas que montou, testou ali no Arnaldo, no Iago e a gente coloca em prática hoje. Não, foi um método que foi estudado, tem um embasamento científico hoje para ser posto em prática, né? Seguro, né? Seguro, exatamente. Então, o Emagrecentro já foi considerado a melhor franquia de serviço de saúde do mundo, né? Uma franquia 5 estrelas, justamente por conta desse acompanhamento, desse método embasado, né? Então isso faz total diferença na hora de receber um paciente que já tentou de tudo, até os métodos milagrosos, né? Exato. A gente tem um percentual muito alto de pacientes que são ex-bariátricos, né? E infelizmente voltaram ao peso que tinha antes, mas esse acompanhamento, esse método científico comprovado facilita bastante o processo de emagrecimento, né? Para quem está nos ouvindo, quer conhecer melhor o Emagrecentro, eles estão na Barão do Rio Branco 620. E eu vou passar o WhatsApp aqui para você conversar com a equipe, 549-9107-1172. 9107-1172. Lá no Instagram, Emagrecentro Farroupilha. Tudo junto. Emagrecentro Farroupilha no Instagram. Tem novidades lá todos os dias. E através do WhatsApp você pode solicitar um atendimento,
enfim, uma avaliação, Uma por que avaliação, não, né? inclusive uma novidade, tá, Arnaldo? A gente preparou aí específico para a audiência aí da Sonora, né? Quem está nos ouvindo agora, quem mandar mensagem aí hoje, né? A nossa avaliação especializada, né? Ela tem um valor ali, tem um custo, né? A gente reserva um horário, faz toda uma especialização ali junto com esse paciente. Mas para quem mandar mensagem aqui, dizer que veio pela audiência da Sonora, vai ganhar uma avaliação especializada 100% gratuita, tá? E também um brindezinho estético para conhecer como é que é a rotina do Emagrecentro aqui em Farroupilha, né? Maravilha. Então, tem um presente aí para a audiência que está aí nos ouvindo agora. Tá aí a oportunidade para você. Entra em contato com a Emagrecentro. Quero agradecer vocês, Laine e Iago, obrigado por ter vindo. Muito bom a gente poder conversar